Boa noite, que a paz do nosso amado Mestre Jesus esteja nos nossos corações e que ela nos envolva na noite de hoje, que a gente possa, junto com Jesus, participarmos de mais um Papo Espírita na noite de hoje. Gostaria de agradecer a oportunidade que nos é concedida na noite de hoje, para que a gente possa, então, participar de mais uma noite do Evangelho, dando sequência ao trabalho que está sendo feito, iniciado agora nesse mês de julho, dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Já ouvimos o capítulo número 1, o capítulo número 2, o capítulo 3, o capítulo 4 e na noite de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. É o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E deve ter um motivo muito óbvio, porque a mensagem do Evangelho, ela cala bem fundo nos corações aflitos, sofredores, a todo o coração que sente o peso das vicissitudes, das provas e das expiações aqui na Terra. É o capítulo da esperança, da renovação, da força, da fé. É o convite ao recomeço, à retomada da nossa caminhada. É o capítulo que enxuga as nossas lágrimas. O capítulo número 5 do Evangelho é o lenço que a doutrina espírita nos oferece para enxugar as nossas lágrimas e refrigerar as dores da nossa alma. Para que a gente possa então começar na noite de hoje o capítulo de número 5, Bem-aventurados os aflitos, vamos antes fazer uma oração. O nosso pedido a Deus, da sua proteção, para que Ele nos envolva, para que Ele nos prepare, que os nossos corações possam se antenar, se ligar com os dele, com a espiritualidade amiga, a fim de na noite de hoje todos nós estarmos sintonizados com essa mensagem. Fechemos os nossos olhos, sintamos no nosso coração a presença amorável dos benfeitores amigos que caminham conosco e que estão participando deste trabalho do Papo Espírita. E pedimos a Deus, o nosso Pai, que derrame sobre todos as suas bênçãos, encarnados e desencarnados. Que Ele possa colocar nos nossos corações os sentimentos nobres, os sentimentos bons, confortar-nos, amparar-nos, suavizar um pouco as vicissitudes, as dificuldades pelas quais passamos e nos fortalecer as fibras do espírito, o nosso desejo de sermos operosos trabalhadores do bem, de sermos úteis, de servirmos, de podermos fazer algo em prol do nosso semelhante, de doarmos de nós mesmos, de darmos alguma coisa, assim como um dia tivemos em nossa direção a mão de alguém para nos resgatar, para nos consolar, para nos ajudar. Alguém que no anonimato surgiu para nos oferecer o socorro em nome do alto e nos recolhendo das nossas pobrezas morais, nos levou até as claridades do Evangelho do Senhor Jesus. Que na noite de hoje possamos dar a nossa cota de amor, de contribuição, em favor de todos que também possam se beneficiar dessas mesmas luzes que preenchem os nossos corações, que se tornaram o motivo das nossas existências na Terra, que a doutrina espírita tem nos orientado e nos mostrado um caminho a seguir, seguindo as pegadas do nosso amado Mestre Jesus, apontado pela espiritualidade amiga, daquele que é o nosso modelo e guia aqui na humanidade. Em teu nome, Senhor Jesus amado, em nome de Maria, nossa Mãe Santíssima, que nos cobre com seu manto de amor sempre, em nome de Deus, o nosso Pai, possamos dar início à nossa conversa da noite de hoje e que o Senhor seja louvado sempre. Que assim seja. Pessoal, boa noite mais uma vez. Vejo aqui a Kátia, a Liette, a Édel. É tão bom a gente poder rever os amigos e as pessoas queridas. Meu nome é Alexandre, eu falo de Brasília, no Distrito Federal.
Nós participamos do trabalho no Lar Assistencial Maria de Nazaré, em Samambaia, e também no Papo Espírita, no Lar Espírita Maria de Nazaré, aqui ao vivo, utilizando as ferramentas da tecnologia. Pessoal, nossa conversa dessa noite fala então aos nossos corações. Bem-aventurados os aflitos. Essa parte do Evangelho foi retirada de um momento de Jesus aqui na Terra, conhecido como o Sermão da Montanha. É curioso que o Sermão da Montanha ele está escrito, descrito em dois dos evangelhos, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Mateus, ele se encontra no capítulo 5, 6 e 7 em uma sequência. No Evangelho de Lucas, ele tem início no capítulo 6, mas nós encontramos trechos do Sermão da Montanha ao longo de todo o Evangelho de Lucas. Não é sequencial igual nós encontramos no Evangelho de Mateus. E o mais curioso é como começa cada um dos dois evangelhos. Lucas diz que descendo Jesus com uma multidão, a uma certa altura ele parou. E Mateus nos fala que Jesus subiu a um monte e abrindo a sua boca, ele então começou o sermão. Não importa, gente, se estava descendo o monte ou estava subindo o monte. Essa curiosidade apresentada nos dois evangelhos. O que ele falou? Em determinado momento ele parou e disse: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. No momento em que Jesus inicia a fala do Sermão da Montanha com esses dizeres, da sua presença saía uma virtude, um magnetismo impressionante que penetrava na alma e no coração de todos que estavam ali, provocando sentimentos de emoção. E certamente naquela hora em que Jesus falou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, muitos se sentiram tocados e as lágrimas certamente desceram pelos seus olhos. E é nesse momento que Jesus aproveita a oportunidade e assevera: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E a nossa conversa dessa noite está exatamente neste trecho, logo no início, no segundo momento em que Jesus fala: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome, porque se fartarão. Bem-aventurados vós que agora choram, porque vocês vão rir. E essa mensagem foi colocada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 5, Bem-aventurados os aflitos, trazendo-nos ali palavras reconfortantes, páginas para que possamos ter ao nosso alcance uma leitura que nos dê a segurança, que nos resgate dos lugares onde muitas vezes nós nos projetamos pela nossa inexperiência, pela nossa iniquidade, pela nossa omissão, pelos nossos erros, pelas vezes que nós derrapamos. E nós vamos encontrar então esse roteiro bonito de se ler e que tem tanto a nos acrescentar e nos ajudar. Mas como? Bem-aventurados os aflitos. Como é isso? Como estar de parabéns, porque um bem-aventurado é alguém digno de congratulação, de receber os nossos parabéns. Parabéns os humildes, porque deles é o reino dos céus. Parabéns aos misericordiosos, digno de congratulação são os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Dignos de congratulação são os aflitos, pois que serão consolados. Existe, nas palavras de Jesus, como vamos dizer, uma causa, uma base dessa consolação. Está digno
de congratulação por estar sofrendo, por estar vivendo uma aflição, porque vai ser consolado. Porque nessa aflição, nós, seres humanos, as pessoas, passam por momentos de mudanças, passam por momentos de oportunidade de mudanças na vida. Nós recebemos nos momentos da nossa aflição a oportunidade de mudarmos o rumo das nossas vidas, que muitas vezes pode estar completamente equivocada, sem que nós venhamos perceber claramente os nossos erros. Nós temos ainda uma dificuldade de perceber em nós estes erros. Nós temos uma dificuldade de olhar para dentro da gente e encontrar os desvios, os tropeços. E a aflição vai surgindo na nossa vida para nos resgatar, para nos ajudar a sairmos do caminho equivocado que a gente entrou, nos tirar dele e nos colocar num novo caminho. Certa vez um rapaz estava passando por um momento de muita aflição na casa dele, ele já não estava mais suportando a vida em família. E ele resolveu procurar a ajuda de um sábio. Foi até a casa do sábio, falou do seu problema com a família, a dificuldade que ele estava de poder conviver com as pessoas dentro da sua casa, que estava insuportável e que ele já não aguentava mais. E o que ele poderia fazer para resolver essa situação? O sábio, então, lhe deu a seguinte ideia: você agora vai voltar para sua casa, vai comprar 10 galinhas e vai colocar as 10 galinhas vivendo junto com você dentro da sua casa. E ele achou estranho comprar 10 galinhas e botar dentro de casa. E o sábio falou assim: se você deseja realmente melhorar, se harmonizar com a sua família, ver que as coisas se consertem dentro do seu lar, faça isso. E o rapaz, confiando na palavra do sábio, passou, comprou ali as suas galinhas, levou para dentro de casa na esperança de resolver. E em pouco tempo ele começou a perceber a dificuldade que era conviver com galinha dentro de casa. Elas fazem a titica dela ali, o cocôzinho dela, em qualquer lugar. Ela sobe num lugar, sobe no outro, começa a sujar o ambiente e começa aquele fuzuê. E ao invés de estar mais harmonioso lá, ele foi percebendo que estava mais difícil a convivência dentro de casa. E ele voltou no sábio e falou que não estava dando muito certo aquela ideia das galinhas. Foi então que o sábio falou assim: bem, você agora só está no começo. É necessário agora que você adquira 2 cabritos. 2 cabritinhos e também leve para dentro da sua casa. Mas eu já não estou conseguindo conviver com as galinhas, e o senhor quer que eu ainda leve mais 2 cabritos? Tem que levar 2 cabritos para dentro da sua casa. E o rapaz levou os 2 cabritos para ver se ia dar certo. Aí que piorou tudo. Os cabritos começaram a comer todas as coisas dentro da casa dele. Ele voltou lá desesperado e falou assim: eu não sei mais o que fazer com aqueles cabritos e aquelas galinhas. A coisa está ficando cada vez mais difícil lá em casa. Então agora é necessário que você leve uma vaca e coloque dentro da sua casa. E ele falou assim: mas de jeito nenhum vou levar uma vaca. Se você quer resolver a situação lá na sua casa, é necessário levar uma vaca. Confia em mim. E o rapaz levou a vaca. E no outro dia ele voltou, porque ficou insuportável a convivência dentro de casa. A coisa ficou bem pior. Quando ele voltou, o sábio então lhe disse: agora está na hora de você tirar a vaca, tirar os 2 cabritos e as 10 galinhas de dentro de casa. E volte aqui na outra semana. O rapaz voltou, tirou tudo de dentro de casa, a vaca, os 2 cabritos, as 10 galinhas. Na outra semana ele retornou e falou para o sábio: nossa, como a minha casa é uma maravilha. Como é bom viver com a minha família. Como está harmonioso lá em casa. Quanta paz a gente está encontrando na convivência. Como melhorou a nossa convivência em casa.
E o sábio, então, o que que ele fez? Nada mais, nada menos, mostrou para o jovem uma outra visão da situação. Que muitas vezes nós temos uma visão, olhamos de uma certa forma, percebemos as situações de uma certa forma. E muitas vezes nós julgamos que aquele lá não está bom, que aquilo ali não é o melhor para nós. Até que alguém consegue nos mostrar o lado bom das coisas ruins que nós estamos achando. Faz com que a gente desperte, com que a gente acorde. Igual um rapaz que ele está dormindo e a mãe chega e acorda ele, mas está tão gostoso embaixo do cobertor que ele não quer levantar. E a mãe viu o garoto se preparando, estudando para fazer a prova. E aquele era o dia da prova e o garoto estava dormindo embaixo da coberta. E a mãe sabia que era o dia da prova. Então a mãe vai lá e chama o menino, fala assim: meu filho, acorda. Hoje é o dia da sua prova. E o menino está tão cansado que aí ele pega, gira para um lado, gira para o outro, ainda com aquele sono. E a mãe vai lá de novo: meu filho, acorda, está na hora da sua prova, vamos, se levante. E o menino ainda enrolando para acordar. Aí a mãe tem que tomar uma medida um pouco mais drástica. Então ela puxa o cobertor e fala de novo: meu filho, hoje é o dia da prova, vamos, levante, você vai se atrasar. E o menino nada de levantar. E aí ela abre a janela para poder ajudar o garoto a acordar. Já está sem cobertor, já acendeu a luz, já abriu a janela, falou de uma forma doce. E nada disso está resolvendo, o garoto ainda está dormindo. A mãe então chega e usa um pouco mais de entonação na voz: meu filho, acorda, está na hora de você ir para fazer a prova, senão você vai perder. E aí ele sente aquela vibração mais pesada, mas mesmo assim ele continua dormindo. E aí ela dá um saculejão no menino para ele acordar. E ele não acorda, e ela faz cosquinha no pé, dá um beliscão e vai fazendo até que ela chega com um balde d'água para jogar. Nessa hora o garoto levanta: não, mãe, não precisa, eu já levantei. É o balde d'água que ia botar solução naquela situação. E é assim que muitas vezes acontece com a gente. A gente recebe uma voz assim suave, igual da mãe chamando assim: acorda, meu filho, você precisa acordar. E muitas vezes a gente não está querendo acordar, a gente fica dormindo. E vai surgindo mais situações para nos ajudar a acordar, a despertar. Assim como a gente viu nessa historinha do rapaz, na historinha das 10 galinhas, dos 2 cabritos, eis que vai surgindo na nossa vida situações que vai nos despertando aos poucos, para ver que se a gente já acorda naquele primeiro momento. A gente recebe um primeiro chamado, um segundo chamado, um terceiro, mas a coisa vai apertando, caso a gente não desperte. A gente vai começando a ficar de uma forma mais difícil, se a gente não tomar logo uma atitude, até que chega o balde d'água. Vai acontecendo conosco várias etapas, até que vem o balde d'água para nos acordar. É quando nós nos encontramos nessa situação do balde d'água, nos nossos momentos de aflição, nos nossos momentos de dor, nos nossos momentos difíceis. E estes momentos que nós passamos na vida, eles têm daquelas causas em cujo nós fomos os responsáveis, diretamente, que a gente consegue perceber que, de acordo com a nossa conduta, chegamos àquela condição, por uma negligência nossa, por uma omissão, por um desleixo, por uma falta de atitude, por um comportamento que a gente deixou de ter ou está tendo em excesso, atitudes agressivas que a gente tem semeado, que a gente tem plantado ao nosso redor, coisas que estão inerentes a nossas atitudes que a gente consegue perceber no nosso raio de ação. Assim como as dores e sofrimentos também chegam naquelas que, ao primeiro olhar, nós não conseguimos imaginar uma atitude nossa, como, por exemplo, uma mãe que se vê
na situação de enterrar o próprio filho, uma dor que atravessa o coração de qualquer mãe. Uma situação inesperada que surge através de uma doença e que a gente não está preparado. Algo que nos acontece de forma inesperada num acidente e ficamos inválidos para conseguirmos o próprio sustento. E muitas vezes podem surgir situações que não estão ali, num primeiro momento, perceptível com relação às nossas atitudes. Então existem os momentos da nossa aflição que nós percebemos que foi negligência nossa, o resultado do nosso comportamento, e existem aquelas dores e aflições que surgem em que a gente não consegue imaginar diretamente a nossa atitude. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nos fala a respeito das causas das nossas aflições, as causas atuais e as causas anteriores. Que nas causas atuais, o Evangelho nos mostra essas, em que nós vamos perceber que estamos sofrendo a consequência do nosso comportamento, perceptível ao nosso olhar e à nossa análise. E também encontraremos as causas anteriores, aquelas que nós, num primeiro olhar, não percebemos, não vemos um motivo para estar naquela condição. Uma doença que trazemos ao nascer, alguma situação inesperada que foge ao nosso controle e que nos traz a dor e o sofrimento. Em meio a tudo isso, os Espíritos nos falam, através da compilação de Allan Kardec, que o nosso Pai que está nos céus, Ele é soberanamente bom e justo, e que jamais Deus permitiria que alguma injustiça acontecesse conosco. Que se nós estamos passando por alguma aflição, passando por alguma coisa em nossas vidas, jamais é uma situação cuja está fora do controle da justiça do nosso Pai que está nos céus. Se nós não conseguimos imaginar a causa nesta vida, certamente ela existe em uma vida passada a esta, em um outro momento em que agora sofremos o efeito, por mais que a gente não consiga imaginar nem perceber quando foi a causa disso tudo. Nosso irmão Robson, uma vez contou numa das suas palestras uma historinha que eu acho muito interessante, eu gosto muito dela. É de um rapaz que vai para uma feijoada no domingo de manhã e se aproveita da feijoada que está muito gostosa e dá uma exagerada na hora da comida. E ao invés de parar no primeiro prato, ele dá sequência e vai para o segundo, terceiro, porque estava muito bom. Só que, passado algum momento, depois das 3, 4 pratadas de feijoada, vem o resultado. A feijoada começa a dar um reboliço na barriga da pessoa e aí vem aquela dor de barriga. Vem aquele momento em que a gente passa mal por termos cometido a gente acabou, vou dizer aqui, o nosso tropeço. Demos a nossa tropeçada, exageramos na feijoada e a dor de barriga aparece. Então a dor de barriga apareceu. Se nós formos analisar apenas a dor de barriga, sem conseguirmos imaginar a feijoada que comemos, realmente fica difícil a gente ver só a dor de barriga, aquela dor que a gente está sentindo, sem nos ligarmos à causa daquele efeito que nós estamos passando naquela hora. Mas todo efeito que acontece em nossas vidas existe uma causa anterior. E como Deus é justo, essa causa também precisa de ser justa, porque senão Deus seria injusto, o que a gente não concebe. Deus injusto. Deus agindo de uma forma parcial ou por capricho. De forma alguma. Se algo acontece em nossas vidas, certamente no nosso passado encontraremos o motivo. Se não é nessa vida em que nós estamos vivendo agora, certamente numa vida anterior a essa, nós plantamos aquela semente que hoje colhemos. Uma situação que mesmo a gente não enxergando, nós conseguimos
perceber através das existências anteriores. Conheço o caso de uma jovem que passou por nós durante os nossos trabalhos nos centros espíritas. Um caso muito comovente de uma jovem que aos 19 anos de idade, ela já tinha tido tudo o que nós na vida material gostaríamos de ter. Ela nasceu numa família boa, de condição financeira, material boa, recebeu estudo, ela tinha saúde, ela tinha as condições materiais favoráveis, ela tinha um carro para dirigir, ela tinha um relacionamento bom com um namorado para que iria se casar, se casou com esse namorado, ela tinha uma família estruturada, com irmãos que gostavam dela, com pais que gostavam dela, uma vida ótima. E aos 19 anos de idade, ela começou a passar por um momento, por um processo muito difícil na sua vida. Ela começou a ter complicações mentais, confusões mentais. Começou aos poucos e de leve. E essas confusões começaram a aumentar. E pouco tempo depois, ela começou a se agredir, começou a se bater. Ela batia nela, ela batia nas pessoas que tentavam fazer com que ela parasse. E eram momentos que ela vivia isso. Depois, ela voltava ao normal. Era ela, a pessoa dócil, amorosa, filha obediente, respeitadora. Mas começou a ocorrer, de tempos em tempos, episódios em que ela passava por estes momentos difíceis, de alto flagelo, de agressão também aos outros. Ela se tornava agressiva. Começou a surgir pensamentos de se matar, de cometer suicídio. Depois ela voltava ao normal. Ela voltava a ter a vida dela normal. E depois, novamente aparecia. Os pais, no início, a levaram aos médicos, aos psiquiatras. O seu tratamento começou com medicamentos. E como não surtia o efeito, começaram os medicamentos mais agressivos, como choques na cabeça. Ela ficava internada, ela tomava choques regularmente. Até que os pais, vendo aquela condição, não tiveram mais coragem de prosseguir com esse tratamento, tiraram ela desse hospital, levaram a um outro hospital, procuraram um outro tratamento. E cada médico que eles levavam tinha uma dieta, tinha um medicamento, tinha algo a oferecer, mas nunca dava ali um resultado. Aliado ao tratamento dos médicos, começou-se também a família a buscar um tratamento na religião, nas religiões, procurando pastores, padres, centros espíritas, tudo para poder ajudar aquela jovem. E à medida que caminhava essa situação, ela ia agravando, ela que trabalhava, ela teve que se aposentar. Primeiro ela pediu uma licença, já não podia mais trabalhar, e ela então começou uma licença. Depois ela foi aposentada porque ela não saía da licença médica. De uma licença ela caiu em outra licença médica até que ela foi aposentada. Ela que dirigia, viajava dirigindo, ela já não podia mais dirigir um carro. Ela que ficava em casa sozinha, saía de casa, ia ao mercado, ia fazer caminhadas, ela já não podia, porque se ela ficasse sozinha, ela tentava se matar. E ela agora precisava ser monitorada, ela se agredia e também agredia os seus familiares. E a luta com os médicos e com os tratamentos nas religiões começou a passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 20 anos. E todos os lugares que eles iam encontravam sempre uma ajuda, mas nada que ainda desse uma solução. E depois de 20 anos, tivemos a oportunidade de ver essa situação em que a mãe da moça, depois de 20 anos, estava desacreditada, com o coração completamente desacreditado da bondade de Deus, da solução para sua filha,
de que aquela situação um dia tivesse um resultado bom, que um dia a coisa se acabasse. Os anos se passaram e ela foi perdendo a esperança. Até que ela chegou numa reunião em que a espiritualidade amiga lhe falou a respeito de um tratamento que poderia ser feito para ajudá-los a atravessar este momento. Que se aquela mãe até hoje não havia encontrado uma solução que ela desejava no coração, que era ver a filha completamente curada, sã, normal, que ela pudesse voltar à normalidade da sua vida, que ela não desistisse, que ela tivesse uma atitude proativa. E a mãe olhava e falava assim, mas como eu posso fazer isso? E a espiritualidade amiga então contou-lhe uma historinha, dizendo o seguinte: imaginemos que a gente está no meio de uma floresta. E nessa floresta nós temos árvores secas e árvores verdes. E que essas árvores verdes e essas árvores secas juntas formavam aquela floresta até o momento em que pega fogo nas árvores secas. E o incêndio começa e nós estamos lá dentro da floresta, no meio do incêndio. O fogo está por todo lado. Que ao nosso lado nós temos condições de pegar água e jogar água no fogo. Então a gente começa a pegar água e jogar. E a gente faz isso durante muito tempo, mas a gente percebe que a nossa atitude sozinha não está dando jeito, que o fogo está muito maior do que a água que a gente joga. Nesse momento, nós então pedimos ajuda para outras pessoas virem nos ajudar a jogar água no fogo. Então nós pegamos a água, os outros também pegam, todo mundo vem, todo mundo que pode ajudar vem, pega a água e começa a jogar. E eis que o fogo diminui um pouco a intensidade. E realmente melhora. Mas ele é tão grande dentro daquela floresta que mesmo todo mundo jogando água não consegue apagar o fogo sozinho. É então que surge o momento em que todos aguardavam. Começa a chover. E uma chuva cai do alto e apaga todo o incêndio da floresta. Então a gente olha para a floresta e está tudo queimado. Tudo feio, tudo preto, tudo carvão. E a gente olha, toda aquela floresta foi aniquilada pelo fogo. Passado algum tempo ali naquele local da floresta que estava queimada, começa a surgir os primeiros brotos verdes. A vegetação se inicia e em pouco tempo, novamente, cria-se ali naquele local uma floresta. Só que agora uma floresta mais forte, mais verde, mais firme do que era antes, bem melhor do que antes, mais exuberante. Falou assim, é isso, minha filha, e disse para a mãe daquela garota. E a mãe fala assim, eu não entendi direito o que significa essa história. E a espiritualidade amiga então explica que a floresta com árvores secas e árvores verdes, elas representam o nosso íntimo, aquilo que nós estamos vivendo dentro de nós. Que as árvores secas representam os nossos vícios, e que as árvores verdes representam as nossas virtudes. E que a água, antes da água, o fogo representa a dor, o sofrimento, que começa a consumir dentro de nós e queimar tudo. Queima os nossos vícios e abala as nossas virtudes. Por isso, mãezinha, que a senhora está abalada, que a fé da senhora se abalou. É tamanho o sofrimento que vai no coração. Mas começa a jogar água que representa a nossa oração. O nosso pedido a Deus, é o nosso pedido de socorro a Deus. A orar. E a sua oração hoje, mãezinha, parece aquela oração da água que a gente joga sozinho e não tem força. Porque o incêndio está tão grande que a nossa oração parece que não tem valor. Então ela se junta à oração das outras pessoas. A gente pede ajuda para que todos que possam nos ajudar orem junto conosco, para nos ajudar a atravessar esse momento, a ver se diminui o fogo do nosso sofrimento.
E juntos, todos juntos, orando, jogando água no nosso sofrimento, vai amainar, vai diminuir um pouco aquelas labaredas que tanto nos machucam. Até que chega a água que vem do céu, o socorro do nosso Pai que está nos céus em nossa direção, que apaga todo o fogo, elimina o nosso sofrimento e a gente fica totalmente despedaçado por dentro. É a floresta queimada, com os nossos vícios queimados e as nossas virtudes também chamuscadas, abaladas pelo fogo que nós vivenciamos. Porém, dentro da gente, lá dentro, uma mudança aconteceu. No lugar daquelas árvores secas dos nossos vícios de antes, eis que surge uma nova vegetação, novas virtudes, árvores verdes, que são as virtudes novas que irão nascer no lugar dos vícios antigos, auxiliado pela dor do nosso sofrimento. Bem-aventurados, minha filha, são os aflitos, porque encontrarão a consolação nas águas que vêm do céu, no socorro de Deus, o nosso Pai, em nossa direção. Quando os nossos olhos se enchem de água e o desespero toma conta da gente, entregue-se nas mãos do nosso Pai e confie que um dia todo esse fogo que hoje te queima vai ser apagado. E aquela mãezinha, desde aquele dia, mudou o rumo da vida. As coisas se modificaram. E tempos depois, ela conseguiu ver o fogo se apagar. Depois de muitos anos, não sabe por que o fogo começou, mas foi a testemunha da água que apagou, do momento que o socorro do alto chegou. E ela guardou a confiança e nunca mais esqueceu essa mensagem que a espiritualidade amiga trouxe para ela naquela noite. E que nós deixamos aqui para todos nós, nos lembrarmos que nos nossos momentos de dor, das nossas aflições, joguemos a água, façamos as nossas orações, peçamos ajuda aos nossos irmãos que orem por nós também. E confiemos em Deus, de onde vem a água maior para apagar as nossas maiores dores, aquelas que parece que vai nos arrebentar. Guardemos essa confiança e prossigamos aqui na terra, com a mensagem de Jesus na noite de hoje, que somos dignos de congratulação ao atravessarmos as aflições da vida, que nos fazem pessoas melhores, que queimam dentro de nós os nossos vícios e nossas mazelas, que nos ajudam a nossa transformação íntima, o nosso melhoramento, o objetivo de termos nascido, de o motivo de nós estarmos aqui, de buscarmos esse crescimento, essa mudança, de deixarmos de ser pessoas egoístas e cheias de orgulho e de vaidade. Árvores secas que precisam ser queimadas dentro de nós e que muitas vezes encontramos o socorro através da aflição que chega para nos ajudar a retirarmos de nós estas causas das nossas infelicidades, as nossas imperfeições. As aflições são as nossas amigas, apesar de nós não gostarmos quando estamos passando por elas, mas elas nos ajudam. E depois que elas passam, nós nos tornamos pessoas melhores, mais sensíveis às aflições alheias. Aqueles que sofrem, aqueles que choram, nós estamos mais preparados, nós temos o coração mais piedoso, mais cheio de compaixão. Para poder atender os outros, nós somos mais sensíveis à dor deles, nós podemos ser mais úteis, nós teremos o ouvido que ouve e os olhos que veem. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que Ele abençoe a todos aqueles que estão em aflição na terra hoje, encarnados e desencarnados. Que o amor que derrama do coração de Jesus em nossa direção aqui na terra possa ir ao encontro agora, neste momento, destes corações que estão em desespero, sem saberem o que fazer, porque eles também serão consolados. Eu vos dou a minha paz eu vos deixo, que a paz do Senhor Jesus com todos nós permaneça. Nosso muito obrigado e que o Senhor Jesus nos abençoe sempre.
vamos fazer a nossa oração de encerramento. Fechemos os nossos olhos e agradeçamos a Deus, o nosso Pai, pelas bênçãos da noite de hoje, pela conversa que aqui tivemos, pedindo a Ti, Senhor, por todos aqui da terra que têm o seu coração em luta, passando pelas suas provas e por suas expiações. Momentos de expurgo, de mudanças, de limpezas, de transformações. Ajuda-nos, Pai, a atravessar, todos nós. Não nos deixe desfalecer as nossas forças, a nossa esperança, a nossa fé. E perdoa-nos, Senhor, as vezes em que nós perdemos a fé, as vezes em que nós desistimos de lutar. Perdoa-nos, Senhor, as vezes em que nós nos revoltamos contra Ti. Que o Senhor nos ajude a nos levantarmos novamente, a conseguir seguir estas palavras de Jesus aqui na terra. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos e a nós mesmos, que atravessamos as lutas da carne e fora dela. Que o Senhor nos fortaleça. Nós Te agradecemos por tudo, das mãos amigas que nos socorrem e nos aliviam, daqueles que se dedicam para nos socorrer e nos ajudar. Não nos deixe, Pai, abandonados no esforço de cada dia. E a cada trabalhador Teu aqui na terra, que no anonimato se oferece no trabalho do bem, que o Senhor os fortaleça para continuarem sendo aqui luzes, instrumentos Teus de socorro e de amparo. Nós Te agradecemos por tudo, querido Pai que está nos céus. Senhor Jesus amado, querido irmão, e Mãe Santíssima, nossa querida e amada Mãe, que sempre está atenta às dores dos seus filhos. Em nome de Deus, nós demos início à nossa conversa da noite de hoje. E em nome de Deus, pedimos a permissão para podermos encerrar. Graças a Deus. Que assim seja. Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Nosso Papo Espírita.